Estamos iniciando mais um programa, Diálogos sobre a Vida. Eu, Eduardo Iver, meu amigo Marcos Rezende, dialogamos sobre temas relacionados aos ensinamentos de Krishnamurti, esse, esse ser que tantas coisas boas trouxe para as nossas vidas e eu sinto muito grato por ter aprendido tanta coisa positiva com ele. E hoje o tema escolhido foi do tédio ao interesse pela vida. Esse é um tema que eu achei bastante desafiante e rico, porque, de certa maneira, todos nós já passamos pelo tédio, desde criança, né? E ao longo da vida, foram muitos momentos que nós sentimos assim, sem perspectiva, entediados. Hum, Também uma outra palavra, enfado, que demonstra uma condição psicológica, uma condição mental de desinteresse, uma condição de desânimo e de falta de perspectiva. E a questão que você coloca é se será possível nós, de alguma forma, mudarmos esse padrão de comportamento que leva ao tédio. E, como está dito no título da nossa conversa, é do tédio ao interesse pela vida. Só que o Krishnamurti ele coloca que a coisa não é simplesmente buscar algo que te interesse, porque o próprio processo de busca já embute uma que no futuro você vai ter novamente um desapontamento, vai voltar àquela condição de insatisfação e de tédio. E tudo que se busca, né, na verdade, tem implícito a busca de um resultado. Dificilmente se busca alguma coisa sem querer ter algum ganho daquilo que está buscando. Então, a coisa é muito sutil. Será que nós somos capazes de ter um interesse autêntico pela vida, buscando não aquelas coisas que vão nos trazer algum tipo de recompensa, algum tipo de ganho, mas um interesse genuíno, um interesse que vem do coração e não está vinculado a, a nenhum estado de ganho, a nenhuma recompensa. Então, essas são minhas palavras iniciais para te iniciar essa investigação, que eu acho que é profunda, porque envolve a maneira como nós vivemos. Então, eu passo para você, Marcos, para fazer suas considerações iniciais também. Do tema bem interessante que você propôs, desafiante, e realmente merece uma reflexão profunda. É interessante que a vida humana comum é uma vida frenética, é uma vida de busca de interesses, né? Busca de aquisições, de atingimentos, de acumulações, de resultados, como você falou, de recompensas. E quando a pessoa tem um interesse em alguma coisa, ela parece que ela fica energizada, né? Ela fica direcionada, ela fica focada, ela tem uma atenção especial em relação àquilo que ela tem interesse, né? Mas, ah, por trás dessa busca de satisfação de interesses internos, está o tédio. Porque esse preenchimento com os desejos é uma fuga ao tédio. Não só o preenchimento de atingimentos, de aquisições, de conquistas,
Mas também o preenchimento com diversões, com coisas ah, para fugir do tédio, né? Eu vejo que às vezes você vê uma criança agarrada no celular, porque ela ali ela foge do tédio, aquilo absorve ela de uma maneira, e se ela não tiver uma coisa para brincar, para inventar, ela fica entediada. E nós adultos estamos sempre inventando um brinquedo novo, né? Seja alguma coisa que vai nos dar prestígio, alguma coisa que vai nos dar dinheiro, alguma coisa que vai nos dar conforto, alguma coisa que vai nos dar prazer. O pensamento está sempre pensando em termos de alguma coisa que lhe apraz, né? E sempre fugindo a esse tédio existencial. E é um vazio que se tenta preencher com coisas externas. E todo o esforço de preenchimento é inócuo, porque na hora que você conquista aquele objetivo, aquela coisa, daquela satisfação, mas logo em seguida esse tédio vai te obrigar a perseguir alguma outra coisa, e você vai estar sempre perseguindo alguma coisa, né? E o tédio vai estar sempre por trás, de alguma forma, te impelindo a essa vida frenética. Então, eu acho, Edu, que o tema é muito importante. E é engraçado que a cultura atual ela valoriza as pessoas que estão sempre buscando alguma coisa, né? Senão o cara não está procurando, ele é uma mosca morta, ele é um vegetal, e às vezes é mesmo, né? Então a questão é possível que esse vazio interior seja preenchido com alguma coisa não produzida pelo pensamento, né? Porque o Krishnamurti chega a dizer que nós precisamos purgar o pensamento. Purgar. Olha que palavra forte, né? Você, quando usa um purgante, é que você está com o intestino preso, você tem que soltar aquilo tudo, né? Então ele fala purgar a mente para se esvaziar dos pensamentos. Eu acho que é um caminho a ser explorado nesse tema, Edu, para a gente falar no interesse genuíno pela vida e não pelo interesse das coisas da vida, né? Há essa diferença muito grande, o interesse pela vida e o interesse por aquilo que a vida pode te dar em termos de coisas externas, de materiais, que vão ser todas passageiras e insatisfatórias, né, Edu? Como é que você vê essa coisa de purgar a mente, esvaziando ela dos pensamentos? Pois é, esse purgar tem a ver com a mente que está poluída com um monte de quereres, né? Você vê que, geralmente, a pessoa que está insatisfeita, ela busca adquirir alguma coisa que vai preencher a sua vida, que vai permitir que ela saia daquele estado de torpor, daquele estado de insatisfação. Então, ela imagina que, se ela conseguir adquirir o objeto da sua busca, ela vai desenvolver uma condição mental que vai ser diferente daquela condição de tédio. Só que tudo que envolve aquisição, essa que é a palavra mágica, né? Sempre que você quer obter alguma coisa, adquirir alguma coisa, você já está preparando a você mesmo, de certa maneira, para o, a desilusão. Porque você está colocando a sua satisfação fora de você, né? Pode ser até uma, uma aquisição de uma habilidade, de uma virtude, mas qualquer que seja a busca que você empreenda para conseguir alguma coisa que te traga resultado, que te afaste daquilo que é a sua condição mental presente, leva à desilusão. Então, o Krishnamurti ele diferencia muito claramente, como você colocou,
aquele interesse que é movido pela propaganda, que é movido pela cultura, pela vontade que a pessoa tem e foi condicionado a desenvolver, de obter mais dinheiro, de conseguir sucesso, de conseguir passar no vestibular, de conseguir que os seus filhos sejam bem-sucedidos também. Então, são muitos quereres, né? E quando alguma coisa não vai como você imaginou, você fica triste. E mesmo quando você consegue aquilo que é o objeto da sua busca, da sua aquisição, depois que você obtém, aquilo já perdeu o encanto. Que nem uma criança, né, que está no início você dá um brinquedo para ela, ela brinca um pouquinho, daqui a pouco ela não tem mais interesse naquele brinquedo, começa a chorar, aí você tem que dar um outro brinquedo para ela. Os adultos também agem da mesma maneira. Eles querem sempre novos brinquedos, novas sensações, novas experiências, né? Que venham tirar a pessoa do lugar comum, que venham trazer uma sensação diferente, né? Alguma coisa que foge da mesmice. Mas sempre que existe uma meta, um desejo, uma aquisição, sempre você vai voltar àquela mesma condição. E o perigo é a pessoa desanimar. É muito comum, eu vejo, já assim, encontrei várias pessoas, até de valor, pessoas que têm boas ideias, inteligentes, mas que chegaram um momento da sua vida e disseram, eu perdi interesse por tudo porque eu não vejo saída para a condição humana, eu não vejo saída para a violência, eu não vejo saída para a desigualdade social, eu não vejo saída para as diferenças que eu encontro, não vejo saída para o aquecimento global. Então, são muitas condições que geram, às vezes, uma percepção de impotência e de desânimo, tamanho que a pessoa se desinteressa pela vida como um todo. E isso é uma coisa muito triste, né? A pessoa está totalmente desinteressada pela vida. Então, isso é algo que a gente tem que observar com muito cuidado. E o que o Krishnamurti comenta que seria necessário não é tentar racionalizar esse processo, mas, ao contrário, você se abrir, despertar para aquilo que é a sua verdadeira natureza e, e verificar se não existe um interesse autêntico, dormente na sua psique, né? Às vezes você não descobriu qual o seu verdadeiro interesse, aquele que te move, aquele que te faz vibrar, que te faz sentir que a vida realmente vale a pena. Se ele está dormente, é porque você não conseguiu ainda se abrir para ele, não conseguiu ainda criar as condições para que essa luz chegue à sua mente e você veja com maior clareza as condições da sua vida. É isso, Edu. E é interessante que essas nossos encontros, essas nossas lives, pelo menos para mim, acho que para você também, elas despertam muito interesse, um genuíno interesse, né? Ainda que às vezes a gente esteja muito aquém do que a gente vislumbra nelas. Eu, por exemplo, percebo que ao longo de toda a minha vida eu tive uma mente aquisitiva. E não vou dizer para você que eu estou totalmente livre dela, não, né? Hoje eu questiono ela. Hoje eu procuro purgar a mente e os pensamentos, né? Que eles começam a planejar coisas aprazíveis, vamos dizer assim. Mas é um processo de autotransformação isso, né? Engraçado que eu conheci uma pessoa que vive na política. E a política é cheia de altos e baixos, de sucesso e insucesso, né? E uma vez foi perguntado a essa pessoa o que ela quer essa vida. Ela falou assim: eu fora da política, eu entro em depressão. Olha só, fora da política, eu entro em depressão. Ou seja, o cara tem que estar
com emocional é, turbinado, com o emocional assim estimulado, senão ele entra em depressão, né? E a depressão aqui nós vamos entender esse estado de marasmo, de tédio, de desânimo, de descrença, como se falou, né? O cara já não acredita em mais nada, né? Então, olha só que fio de navalha que nós estamos tratando. Ao mesmo tempo, nós estamos dizendo que essas buscas internas, aquisitivas, elas são insaciáveis. Ao mesmo tempo, nós dizemos que esse tédio, essa descrença, esse marasmo, esse estado vegetativo, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, parece que nós estamos num paradoxo. Mas, na verdade, quando o Krishnamurti fala num genuíno interesse pela vida, ele está falando de outra coisa totalmente diferente. Ele está falando o seguinte: essa energia que você foca quando você tem um interesse, e por isso ela te dá uma intensidade, ela te faz você se sentir vivo, ativo, né? Só que preso a um objeto externo e se esvai. Conquiste ou não. Se você conquista, a satisfação é passageira. Se você não conquista, vem a frustração, né? É o mesmo processo. Agora, quando você percebe que o pensamento, esse pensamento sequencial, esse pensamento linear, cartesiano, ele sempre vai operar nesse padrão e que para você despertar um genuíno interesse pela vida, não é pela aquisição disso ou daquilo, nem aquisição do saber, né? Não é acumulação de nada, mas é um interesse por compreender, um interesse por desbravar, e uma compreensão que é sempre maior, ela é infinita, porque sempre vão existir níveis de compreensão mais amplos e mais abrangentes, né? Então, quando você tem interesse em decifrar os mistérios da existência, sem pegar nenhuma crença e adotar, não é? Porque quando você adota uma crença, uma identificação, você parou, você já estagnou, né? Esse genuíno interesse pela vida, ele pressupõe uma liberdade de investigação, uma liberdade de questionar as próprias crenças, não é isso? A vida fica muito interessante quando existe esse questionar, quando existe esse esvaziar-se e ficar naquela condição lá que o Sócrates falava, tudo que sei é que nada sei, mas estou muito afim de compreender, estou muito afim de decifrar, né? Então, esse interesse move, e eu sinto isso nas nossas reuniões, que a gente chega às vezes apagado assim, e aí o próprio tema, a própria dinâmica acende a gente, assim, de olha que legal, olha que interessante. E não é uma coisa para você depois dizer, ah, agora eu tenho isso. Tem nada. Você vai continuar com os mesmos desafios e com as mesmas tendências da mente comum de ficar buscando prazer, de ficar buscando a sua satisfação, de buscar alguma aquisição, etc, etc, né? Então é como se nesses momentos a gente conseguisse olhar por cima dessa mente ordinária de uma forma mais intensa, mais clara e mais viva. E por que a gente não pode fazer isso no dia a dia? Essa é a dica que o Krishnamurti dá. Se você quer seguir isso aí, você tem que viver cada dia a sua vez, sem ontem e sem amanhã. Cada dia da hora que você acorda, que você escova os dentes, que você dobra a roupa da sua cama. É uma rotina? É, mas ela pode ser sempre nova. E se você não estiver buscando nada, de vez em quando vão vir aqueles momentos de uma alegria sem motivo, os momentos assim de uma felicidade sem porquê, né? E se você aprender a viver sempre, cada dia a sua vez, esses momentos vão aparecer cada vez mais. Talvez seja isso que seja o, o fio aí dessa questão tão complicada, tão paradoxal entre essa
intensidade do desejo e o marasmo da renúncia ao desejo, né? A gente precisa de um outro tipo de desejo que não é cumulativo, não é pessoal, não é algo para ter, e sim um, um desejo de descortinar, de compreender. Como é que você vê aí, Edu? Pois é, você vê que a nossa vida ela foi muito calcada por influência da escola, da família e da sociedade, a você ser uma pessoa bem-sucedida, você conseguir uma posição, reconhecimento, etc. E todo o seu entorno te leva a, te influencia e te condiciona a estar sempre buscando aquelas metas que muitas vezes não são do coração, são metas que te jogam no colo, assim, agora tem que passar no vestibular, agora você tem que conseguir entrar na faculdade, agora você tem que ser o melhor aluno da turma, você tem que conseguir um bom emprego. Então, são imposições que acabam sendo introjetadas e a pessoa, às vezes, ao longo de toda a vida, continua buscando, buscando, buscando e nunca está satisfeita. Independente dela conseguir ou não, o processo de busca não termina nunca. E muitas vezes o que ela faz e o que ela consegue não é aquilo que lhe traz uma satisfação verdadeira. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta, hoje tratando do tema do tédio ao interesse pela vida. Existe conflitos, né, entre os quereres. Por exemplo, a pessoa gosta muito de música, gostaria de ser um músico, mas aí a sociedade, os pais e todo esse complexo social chega e diz, não, mas músico não consegue ganhar dinheiro, você tem que ser um engenheiro, tem que ser um advogado, um médico, aí você vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai poder ter uma boa casa, um bom carro, poder cuidar da sua família. Então, a pessoa já começa a desviar daquilo que talvez seja um interesse genuíno para atender aos seus condicionamentos, que são impostos, mas que ficam, mas que são introjetados. Então, é muito importante nós, como você diz, purgar todos esses condicionamentos, porque às vezes a gente não percebe o grau que nós somos influenciados e condicionados pela sociedade, por todo o meio em que nós vivemos. Quando nós queremos alguma coisa, será possível nós pararmos e investigarmos? Será que isso aí realmente é necessário? Né? A pessoa vê um anúncio de um carro do ano, bonito, vê os amigos com um carro novo, aí tem aquela ânsia, não, eu também quero trocar o meu carro. Às vezes o carro está bom, está funcionando bem, mas surge aquele desejo, né, de ter mais, de ter um carro mais bonito, mais potente, enfim, ter uma coisa que não lhe vai trazer uma autêntica satisfação, que o carro novo vai levar tanto quanto o carro antigo aos mesmos lugares, e não vai ter muita diferença, mas é uma imagem que ele tem que atender, é uma força que às vezes é irresistível de buscar, buscar, buscar satisfação. E aí, quando você tem uma coisa, aí vem outro desejo, outra imposição, outro condicionamento, e aí a pessoa vive naquela insatisfação permanente, sem se perceber que essa insatisfação é gerada pelos condicionamentos, é gerada pelos desejos, e sem perceber que é possível você olhar e purgar tudo isso e olhar a vida de forma diferente, olhar a vida como
algo encantador. O Krishnamurti tem vários livros em que ele descreve o encanto que a natureza exerce sobre ele, né? Ele descreve as nuvens, a beleza das nuvens, a beleza de uma flor, a beleza do rio correndo, os sons do sino da igreja. Então, ele autenticamente ele está apreciando tudo isso, não como uma imposição, mas como fruto de um estado de atenção. E me parece que a intenção dele de colocar isso no livro é mostrar que essas pequenas coisas, essa, esse estado de estar desperto para essas coisas que são consideradas coisas menores da vida, um sorriso de uma criança, né? uma, um som belíssimo de um pássaro, tudo isso aí às vezes é desprezado como sendo irrelevante. O importante é eu adquirir aquilo que eu quero, né? Que ser famoso, ser rico, etc. Então, você voltar a se maravilhar com aquilo que é belo, se maravilhar com uma bela música que às vezes você não se dá a oportunidade de ouvir, se maravilhar com a beleza no pôr do sol, com a beleza de um quadro, quando ele é um quadro realmente belíssimo, né? Então, é uma reviravolta na nossa maneira de perceber o mundo, que exige uma energia muito grande, que às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa chega àquela condição de burnout, né? É, daquele, de um estresse tão profundo que a pessoa está esgotada. E aí ela não tem condições psicológicas de nem de observar o que é belo, porque ela está totalmente gasta, totalmente desenergizada, sem vitalidade, sem amor, sem conseguir ver nada interessante na vida. Então, é algo que exige assim um cuidado muito grande de todos nós, de verificar tudo aquilo que é desnecessário, que é excessivo, que é fruto de quereres que não são nossos, que não são autênticos, e aí ir aos poucos descartando tudo isso para nos dar a oportunidade da pausa, para nos dar a oportunidade da meditação. Vocês notaram que quando você quer muita coisa, você não tem tempo para parar. Você tem que ir atrás daquilo que é o seu objeto, né, que você quer adquirir. Ao passo que quando você diz, pô, eu estou satisfeito com a vida, eu posso me dar esse prazer de deitar numa rede, de tomar um banho de rio, de olhar para o céu. Isso as pessoas comuns às vezes não se dão ao trabalho, porque acham que não dá tempo para isso, e muito menos para meditar. O que você acha, Marco? Edu, é interessante que o Krishnamurti fala que essa mente aquisitiva, que está sempre em busca de algum interesse, ela perde a sensibilidade, né? Ela perde essa capacidade de ver o belo nas pequenas coisas e nas grandes coisas que a vida está sempre mostrando, seja na natureza, seja nas atitudes das pessoas, né? O belo e o feio, né? Tudo, né? Isso demanda uma sensibilidade. E quando a, a mente, o pensamento está sempre focado no desejo, no preenchimento, no atingimento, essa sensibilidade vai para as cucuias, né? Então, a questão não é você lutar com essa mente, não é criar o desejo de não ter desejo, porque você vai criar conflito. O negócio é você compreender o funcionamento dela, aprender sobre o funcionamento dela, perceber que quando ela está possuída pela energia do desejo, do atingimento, ela se fecha, ela cai para um padrão mais denso, né?
E ao perceber e soltar, quer dizer que o desejo deixou de existir. Ele pode existir, mas ele vai existir mais suave, ele vai existir menos possessivo, né? Menos apegado, né? Tudo isso são movimentos da mente. E o trabalho que a gente precisa fazer é cada vez mais conhecer essa mente, mas não é conhecer teoricamente. Não é dar palestra sobre a mente. É a nossa mente em operação, se densificando na busca do desejo, né? Ou se suavizando quando você solta, né? Você pode achar uma mulher bonita sem necessariamente desejá-la. Ou você pode achar um carro bonito sem necessariamente desejá-lo. Você pode achar tantas coisas bonitas sem querer possuí-las, né? Esse desejo de possuir é a questão do tempo. Você quer perenizar aquela coisa no tempo, que é outra ilusão. Porque o tempo é uma ilusão, nós estamos de passagem aqui. Então você quer reter uma coisa para você que a impermanência é a condição número um da vida, né? Então não adianta você querer reter nada, mas a mente ela é viciada nisso, ela está sempre procurando esse ter ou esse reter. E outra coisa interessante também é você relacionar esse mecanismo mental com a questão do sofrimento. Porque o sofrimento, ele existe como um desejo não realizado, como um desejo impossível, né? É uma dor de algo que você queria ter e não tem, algo que lhe foi retirado, né? Seja a morte de uma pessoa muito querida, seja a perda de um parente, ou uma separação, um divórcio, ou um filho que se foi, ou seja lá o que for, né? Então, o sofrimento, ele está umbilicalmente ligado a essa mente, não no sentido do adquirir, mas no sentido do não perder. E tanto o querer reter, não perder, e o querer reter, adquirir, são movimentos da mente, movimentos do desejo que escravizam a consciência da pessoa. Então não adianta a gente negar isso, porque isso faz parte da nossa vida. O que a gente precisa fazer é perceber a mente entrando nesses quadradinhos e tentar olhar por cima deles, né? Cada desejo, cada situação, cada busca, que a gente atua em muitas áreas ao mesmo tempo, na área profissional, na área afetiva, na área social, na área. Cada área você tem um quadradinho de interesses, né? É você perceber que a mente ela vai sempre do mesmo jeito, né? Do ter e do reter. E aí você, opa, peraí, vamos olhar por cima disso? Vamos ver que tudo isso são quadradinhos temporários, porque essa vida aí é temporária mesmo, e a gente não precisa ficar o tempo todo jogando a nossa energia para reter coisas externas. Vamos tentar usar a nossa energia num processo mais criativo, num processo de descoberta de como funciona a nossa própria consciência, como funciona a mente humana em geral, porque a nossa não é diferente dos outros, ela é a mesma, ela tem as mesmas tendências que todas. Enfim, eu acho que o interesse pela vida tem muito a ver com esse interesse pelo autoconhecimento, e não é conhecimento, né? O interesse de enxergar mais longe, o interesse de decifrar os propósitos da existência. Esse é um interesse genuíno. Que não é para você dizer, cheguei lá, descobri. Senão você vai adotar uma crença e vai fanatizar. Não. Porque sempre vai ter níveis mais amplos, mais belos, mais profundos para serem descobertos e desbravados, né, Edu? Você vê que, no fundo, todo esse processo de desejo, de tentativa de adquirir, a frustração,
o tédio, eles gravitam em torno do eu. Quer dizer, o problema central é você acreditar que você é um ser separado e que esse ser separado, então, tem que conseguir coisas que os outros não conseguem, tem que ser melhor, tem que atender às demandas sociais, aí entra a competição, entra uma série de demandas que vão fazendo com que você gaste muita energia em coisas que não te trazem uma autêntica satisfação. Então, você vê, a coisa é delicada, que quando você está na exaustão, quando você se percebe deprimido, e a depressão hoje é algo que está aumentando muito, é talvez a doença mais difundida, né, e mais, que mais pesa na vida das pessoas, né? Quando a pessoa chega a esse estado de depressão, é porque o desinteresse e a frustração com a vida é muito grande. E isso tem a ver com aquela visão autocentrada. Quer dizer, é o eu que não conseguiu, é o eu que está frustrado, é o eu que não consegue atingir alguma coisa, alguma condição que lhe traga uma verdadeira satisfação. E você vê como é delicado, Marcos. Pelo fato da pessoa estar deprimida, a energia dela está lá embaixo. Então, quando ela deixa chegar a essa condição, é muito mais difícil ela conseguir sair desse estado, porque a energia já baixou demais. Ela deixou a energia embora pelo ralo, por todo esse processo, né, de busca constante, de desgaste, de conflitos, porque as buscas conflitantes geram conflitos que geram desgaste, geram perda de energia. Então, quando nós temos o privilégio de poder refletir sobre tudo isso, nós temos a possibilidade de identificar aquilo que não vale a pena. Às vezes, até uma crise na vida favorece a esse questionamento. Mas será que isso que eu estou buscando, isso que eu estou fazendo, realmente é o que eu deveria estar fazendo? É o que realmente interessa? Ou eu estou fazendo por causa de algum condicionamento interior? Causa do que eu fui condicionado a fazer na escola, na família, etc. Então, eu acho que todos nós temos um grau de discernimento para olhar e identificar que, às vezes, nós não estamos fazendo aquilo que nós realmente queremos de coração. E, às vezes, a gente nem sabe o que quer. Então, o Krishnamurti fala muito nisso. Descubra aquilo que é o seu interesse maior, aquele interesse que, quando desperto, ele vai ser maior que todas as outras coisas, que vai polarizar de tal maneira a sua vida que o resto vai passar a ser irrelevante. E esse interesse genuíno não é uma conquista, não é algo que tem a ver com o eu, com o pensamento, tem a ver muito mais com você estar respondendo aos desígnios que vêm do alto, aos desígnios da sua verdadeira natureza espiritual. Então, isso é muito bonito, né? Você saber que lá em cima existe uma inspiração, existe uma voz que pode te orientar, que pode fazer com que você supere tudo aquilo que é irrelevante e passe a conviver com essa impermanência que você falou e passe a não achar ruim a impermanência, achar que a impermanência faz parte da vida. Vida e morte, né? Estão sempre convivendo e que a gente não vai levar nada dessa vida. Então, por que buscar alguma coisa se a gente não vai levar nada? Então, são reflexões que todos nós podemos fazer e chegar a uma condição em que a gente olha a vida de maneira diferente. Edu, essa é uma pergunta muito importante que todas as pessoas deviam fazer a si mesmas, né? Qual que realmente é o meu mote? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Qual é a minha melhor contribuição?
que realmente me encanta, né? Eu acho que descobrir esse propósito de cada existência, né, é uma coisa que dá sentido à vida. Só que às vezes as pessoas polarizam esse propósito em objetivos externos, em atingimentos, conquistas de coisas, acumulações de bens, acumulação de dinheiro, acumulação de títulos, acumulação. E depois não tem nada na mão, porque internamente a pessoa está pobre, né? Então, eu vejo que é um desafio muito grande. Você, ao mesmo tempo, vê o transitório como transitório e descobrir alguma coisa que é o eterno interagindo com o transitório, né? No sentido aí que você falou, né? O que realmente faz essa vida valer a pena? Às vezes as pessoas se preenchem com coisas mínimas, tipo identificação com o clube de futebol, aí vai para o estádio, fanatiza, briga, grita. É a forma que a pessoa está encontrando de dar um sentido à vida dela. É incrível isso. Formas, às vezes, pequenas, né? Porque nunca vão trazer felicidade plena. Pode dar um estouro, né? Quando o time é campeão, agora o Fluminense ganhou a Libertadores da América. Eu sou fluminense porque desde garoto eu falava que eu era fluminense. Mas assim, eu assisti na maior calma, nem me alterei. Mas eu vejo pessoas que, nossa, é uma explosão de felicidade que o time ganhou. Só que isso passa, né? Enfim, encontrar o nosso genuíno interesse, isso dá sentido à vida, cara. Isso é uma grande descoberta. E essa descoberta, ela não é intelectual. Você tem que deixar vir. Já reparou quantas pessoas fazem vestibular, entram para a faculdade, fazem um curso, e lá na frente elas já estão formadas e vão trabalhar com outra coisa totalmente diferente? Quantas e quantas vezes a gente assiste isso? Por quê? Porque é uma escolha mental. Não é uma escolha existencial, né? Não é aquela coisa que você já nasce sabendo que é aquilo que você quer fazer, né? Então, essa é uma pergunta muito importante, é uma descoberta muito importante, e acho que se a gente cumprir o nosso Dharma, a gente é feliz, o propósito pelo qual nós viemos, né? E para cada um é diferente, não é igual. Eles podem até se complementar, podem se conjugar, podem se associar, mas a contribuição de cada um é única. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode continuar nos assistindo pelo YouTube, no canal da TV Supre, no canal da Sociedade Teosófica, esse e outros programas. Até o próximo programa. Um abraço.